O que está acontecendo? Olá, começa agora a terceira edição do ciclo de estudos em jornalismo e audiovisual. E nessa edição de hoje nós temos a honra, o privilégio de receber a nossa querida jornalista Kelly Skoralik, que é ex-aluna da Facom, jornalista formada aqui pelo FJF, doutora em comunicação pelo FRJ, audiodescritora, e hoje ela vai falar sobre essa incrível pesquisa dela, esse tema tão relevante para a gente, que a gente precisa aprender tanto sobre, para a gente saber usar, né, Kelly? Para a gente incluir isso imediatamente nas nossas práticas, na nossa vida. A Kelly vai falar sobre essa questão do jornalismo acessível. Eu sou Flávio Lins, professor aqui da faculdade. Quero agradecer a presença de todos os estudantes, professores, pesquisadores, ressaltar a presença da professora Ilusca, da audiodescritora Patrícia, da querida jornalista Thaís Altomar, minha amiga de longa data, que está aqui, nos deu a honra de comparecer. Obrigado, Thaís, por você ter vindo, tá? Muito bem, Kelly, é isso. Fala pra gente, como é que essa pesquisa do jornalismo acessível, como é que surgiu isso na sua vida? Como é que foi esse start para essa questão? Na verdade, obrigada, Flávio, pelo convite, obrigado ao Núcleo pelo convite. A pesquisa começa lá em 2004, quando eu fiz uma especialização em mídia e deficiência, e aí realmente eu me encantei pela temática. Comecei a pesquisar a representação das pessoas com deficiência no telejornalismo, se a gente, enquanto jornalista, estava reforçando um preconceito, né, em cima dessa minoria, dessas pessoas, e pensando como que a gente deveria incluí-la. Né, e aí a gente fala da acessibilidade atitudinal, que é a forma como a gente aborda essas pessoas, como a gente fala sobre essas pessoas. E aí depois eu começo a estudar audiodescrição, né, já no doutorado, audiodescrição no telejornalismo, em outros gêneros televisivos, e como a gente precisa também incluir essas pessoas na programação da televisão. Eu gostaria que você falasse para a gente, é que somos todos jornalistas, alguns já estão no mercado, outros não, outros já saíram do mercado, como eu, né? Mas eu gostaria que você falasse para a gente quais são os instrumentos, quais são as ferramentas que a gente usa na prática. Você fez uma referência à audiodescrição, mas tem a questão das legendas ocultas, tem a questão da janela de Libras, me parece que essa é a terminologia correta, né? Fala para a gente, Kelly, como é que é, porque muitos de nós aqui, nós vamos começar nossas próprias empresas e queremos levar essa cultura tão importante para as empresas que a gente vai trabalhar. É isso. A Lei Brasileira de Inclusão, ela já estabelece, são 3 critérios que a gente precisa ter quando a gente está falando de material audiovisual acessível. Para a televisão, hoje são obrigatórias 8 horas de programação semanal. A partir de julho serão 12 horas semanais, no ano que vem 16 e até 2020 serão 20. Então, a gente já tem obrigatoriamente essas 8 horas que são obrigatórias na televisão brasileira, né? O closed caption, que é a legenda oculta, ela já acontece, se não me engano, 20 horas diárias. E a janela de Libras, ela é mais opcional, ainda não tem tanta obrigatoriedade, está sendo discutido isso, mas para pronunciamento políticos, algumas campanhas políticas são obrigatórias. E quando a gente está falando aí de material audiovisual para a internet, né, qualquer Kelly, outro... Tem algum órgão que está fiscalizando se todas as emissoras estão cumprindo essas horas? Agora nós estamos com 8 horas, 8 né? horas. Em 2020 deverão 20. ser 20 horas. Ok. Flavinha, é o problema que a gente enfrenta, né? Fiscalização realmente é bem falha. Então, o que a gente, até na minha pesquisa, eu fiz uma avaliação do que a gente tem na televisão e, realmente, muitas delas não obedecem essa lei, mas, né, para várias coisas, a gente sabe que a lei realmente, ela às vezes fica só no papel, e esse é mais um caso, infelizmente. Mas eu acredito que, aos poucos, as pessoas estão criando consciência sobre isso, entendendo que a gente não precisa seguir a lei, né, porque isso é importante para a gente pensar no processo de inclusão. E aí, retomando os produtos audiovisuais para a internet, por exemplo, a gente precisa ter esses 3 tipos. Porque a audiodescrição para a pessoa com deficiência visual, cega ou com baixa visão, e a legenda e a janela com intérprete de Libras para as pessoas que têm alguma deficiência auditiva. E por quê? Porque algumas pessoas são realmente alfabetizadas em Libras e outras são alfabetizadas pelo português. Então, por isso que a gente precisa ter os 2 recursos.
E, além disso, a gente tem já no cinema, se não me engano, até 2019, as produções, setembro de 2019, todas as produções que estiverem sendo exibidas nos cinemas, elas vão precisar ter esses 3 recursos. Então, aí, para a gente pensar também, gente que trabalha com comunicação, que as pessoas vão precisar saber fazer, entender como é que faz, né? Hoje a gente tem poucos audiodescritores no Brasil, realmente com curso de especialização, outros com cursos menores, mas também espalhados pelo Brasil, outros cursos de formação. Legendagem também, são poucas pessoas ainda formadas com essa experiência, com essa capacitação, mas os profissionais precisam serem formados, né, porque, de fato, a gente precisa, não dá mais para não pensar em produtos audiovisuais acessíveis, né, não dá mais para continuar excluindo essas pessoas da cultura e também dessa cultura audiovisual que a gente vive. Kelly, eu acho que a legenda oculta, o closed caption, é muito fácil, a gente já conhece há algum tempo, as próprias janelas, né, para a linguagem de Libra, é muito fácil a gente observar. Mas eu queria que você explicasse para a gente melhor como é que se dá a audiodescrição, como é que a gente faz. Hoje em dia, tecnicamente, em tempos de TV digital, né, pelo menos se você... ela pode até não ser... A veiculação não pode ser um processo totalmente digital, mas, de qualquer maneira, em termos de edição, é muito fácil você incluir mais uma trilha. Né, uma trilha. O que nessa questão da audiodescrição, uma coisa que me desafia, que eu acho, esse profissional, por exemplo, você é uma audiodescritora, eu gostaria que você incluísse isso na sua resposta. Você é que vai, porque é muito difícil você filtrar o conteúdo nas pequenas janelas, por exemplo, de uma matéria jornalística, um sobe-som tem 2 segundos, 3 segundos. Então, é muito difícil filtrar. O que colocar ali? Qual é a informação mais relevante? E esse é um trabalho feito pelo jornalista, passa por um editor. Então, é uma pergunta longa, mas eu sei que é mole para você. Mas você tocou num ponto que é o essencial. A audiodescrição é um desafio, né? Porque realmente a gente quando a gente faz a audiodescrição, a gente não pode fazer a sobreposição dos áudios. Muito raramente, quando realmente não tem como, é muito necessário. Né? No videoclipe, por exemplo, a gente faz a sobreposição e depois a gente tem a capacidade, tem a possibilidade de tirar a trilha de audiodescrição e depois você escuta o videoclipe só com a trilha dele original. Mas, realmente, a gente precisa passar... a escolha, né? E aí a Patrícia até me corrija se eu estiver falando algo que não procede, mas a gente realmente passa por um processo de subjetividade também. Claro que a gente entende o que é mais essencial, o que é o principal, que não pode faltar, mas, às vezes, a gente tem numa vinheta 6 segundos. Eu, por exemplo, estou tentando fazer a audiodescrição de um vídeo que é curtíssimo. E nesse processo, normalmente, é um profissional só. Por exemplo, você é que vai ouvir, observar a janela e escrever o textinho que vai entrar, ou você trabalha em dupla, tem uma edição, ou é um trabalho solitário? Como é que é isso? E aí, até não necessariamente são jornalistas. No nosso curso, por exemplo, de formação, tinham pessoas de várias áreas, mas, claro, eu entendo que a gente, enquanto jornalista, é da área de comunicação, acho que a gente até tem um pouco mais de facilidade, até porque, às vezes, em alguns momentos, a gente precisa falar de enquadramento de câmera, né? Então, isso também é importante. E aí, além do trabalho do audiodescritor, o audiodescritor ele faz o roteiro, e depois, o que é essencial, o que é primordial para o trabalho, é a gente ter a presença do consultor. O consultor, ele, em geral, é uma pessoa com deficiência visual, com experiência em audiodescrição, né? Não é ser só pessoa com deficiência visual. E aí, a partir desse olhar dele, é que a gente vai entender se o que a gente está escrevendo realmente está correto. Né? Porque a gente tem a nossa percepção de vidente. E, às vezes, a gente olha e fala, ok, tá joia. Né? E, às vezes, o consultor você vai passar o roteiro para ele e vai falar assim, mas eu não entendi muito bem isso que você está dizendo. Ou depois você vai conversar com ele fala assim, não, mas faltou então essa imagem aí que você está me contando. Não é bem isso que estava lá no seu roteiro. Né? Então, é ele que vai fazer esse papel essencial para a gente ter realmente um produto com qualidade, um produto audiodescrito com qualidade. E aí, depois, a partir disso, a gente tem o processo da edição, né? Que aí, se a gente for pensar, é mais uma trilha, né? E a gente tem que realmente mixar os áudios para não ter problema, mas aí já é um processo um pouco mais simples. Isso a gente está falando do vídeo, né? Do audiovisual. Ok. E, Kelly, agora, eu tive observando
e até num texto seu, me parece que o censo, me parece que é o de 2010, você me corrija se eu estiver errado, me parece que somos cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. E o maior número é composto por pessoas com deficiência visual. E, curiosamente, a audiodescrição, você imagina a própria janela de Libras, né? Janela de Libras e as legendas ocultas, o closed caption, são processos que já estão caminhando, né? A janela de Libras nem tanto, mas a gente sabe que nas escolas já foi incluída, as crianças agora no ensino fundamental estão aprendendo Libras, em um número significativo de escolas. De qualquer maneira, será que falta? Por que as pessoas com deficiência visual, talvez que o número maior, né, pelo que o censo indica, por que talvez esse recurso esteja demorando mais? Porque ele é mais difícil, mais caro? A audiodescrição é um processo muito novo, né? Ela começa a ser discutida no Brasil em 2003. E até no mundo é um processo mais recente. Só que, se a gente for pensar, a Libras é a segunda língua oficial do Brasil, né? Então, a gente já tem alguns cursos de letras Libras, né? E a gente começa a falar, imagina, a primeira pós-graduação de audiodescrição terminou em 2015. Então, é muito novo, né? As pessoas estão começando. Quando eu comecei a estudar audiodescrição, eu mesmo não conhecia. Então, é tudo assim, a gente está começando realmente as pessoas entenderem, as próprias pessoas com deficiência visual. Agora, quando eu fiz a minha pesquisa, muitas delas nem conheciam o que era o recurso, né? Então, e aí parte também muito de um processo de empoderamento dessas pessoas. E as pessoas, e aí também não sei se é uma percepção minha, né? Não sei nem se a Thais pode compartilha do mesmo pensamento. Mas eu vejo muito mais pessoas surdas na sociedade, em convívio, do que as pessoas cegas, né? E aí não sei te dizer se é um processo realmente de empoderamento, delas se perceberem presentes nesse convívio, né? Até pela dificuldade de locomoção, talvez. Mas, de fato, muito é por conta também desse processo de ser muito novo o recurso no Brasil. Agora, Kelly, você apontou essa mudança na legislação que vai acontecer a partir de 2020, né? Que o número de horas vai ser ampliado de maneira significativa. A gente espera que essa lei pegue, né? Porque nós sabemos que algumas leis, infelizmente, não pegam. Mas, de qualquer maneira, Thais, você já está vendo, você que é editora de uma filiada da TV Globo, você já está vendo algum movimento para que em 2020 esse processo se efetive? Será que as emissoras estão estudando, contratando, pesquisando? O que elas vão... Porque 2020 está muito perto, né? E não é fácil. Como você contou para a gente, esse processo de escrever, redigir, de resumir, né, todos esses aspectos não é simples. Como é que está isso? A gente ressaltando, né, que as emissoras de televisão são concessões, né, elas são concessões públicas. Então, de alguma maneira, elas deveriam ser ágeis em atender isso aí. Você está vendo alguma coisa acontecendo nesse sentido? As coisas caminham muito, muito devagar, né? E aí, como eu te disse, eu acho que é muito ainda num processo de cumprir a lei. A gente tem a lei, e hoje o que a gente encontra em sua maioria? São audiodescrição nos filmes. O filme tem uma média, vamos pensar, 1h40, 2 horas. Então, quando eram 6 horas semanais, na época que eu fiz o doutorado, se eu passasse 3 filmes durante a semana, eu já cumpria a lei. E o filme, realmente, ele está um pouco à frente. Mas, eu que sou cega, eu quero ver a novela, eu quero ver o telejornal, eu quero ver a Ana Maria Braga, né, eu quero ver o Mais Você, depois do Mais Você, como chama? O Bem-Estar, né, traindo a emissora. Então, realmente, assim, eu espero que realmente essa lei pegue, mas eu gostaria muito que fosse mais de 20 horas. E aí essa foi uma luta, assim, que foi muito longa, de audiodescritores que vieram muito antes da gente, que estão aí batalhando desde 2003, e que, na verdade, existia, infelizmente, uma briga com a ABERT, porque eles alegavam que era caro, eles não queriam investir, não querem, né, investir num profissional a mais e não querem ter esse gasto para ter acessibilidade na televisão. A legenda oculta hoje já é 20 horas? Como a é que legenda tá isso? oculta, a legenda oculta, se não me engano, ela está 20 horas diárias. Ela já está em 20 horas. Isso. Mas ela também é um processo automático, né? Ela também não tem uma avaliação com qualidade. Né? Ela também segue a lei. Kelly, para a gente encerrar, né, que nosso tempo está acabando, a gente sabe que a televisão, especialmente no Brasil, é um meio
tão importante para a promoção da cidadania, ou seja, portanto, a gente tem que ter essa preocupação com esse processo de inclusão de todas as pessoas, né? E qual que você acha que é o papel desses mecanismos, desses instrumentos, para a gente promover a inclusão de todos na televisão? Especialmente no telejornalismo, né, que seria o nosso foco principal. Que bom, porque acho que no telejornalismo a gente está no caminho, é aqui. Né, a gente começar a pensar, realmente falar na academia, a gente falar para os estudantes, a gente falar para quem são os futuros jornalistas, a gente falar para os colegas de profissão. Né, venho falando há muito tempo sobre inclusão, sobre acessibilidade com colegas meus, pessoas que, quando eu comecei, áudio, o que é isso que você está pesquisando? Né? Ai, pessoas, o que você está estudando? Pessoa com deficiência? Ai, que isso? Né? Então, assim, acho que começa aí, a gente começa a falar com quem está do seu lado, e quem do seu lado falar para o outro, e falar para o outro, e falar para o outro, né? A gente falar em casa, e a gente, enquanto jornalista, pensar nisso, porque a gente não está falando de serviço público, a gente está falando de atendimento para todo mundo, eu quero falar para o maior número de pessoas, que pessoas são essas que eu quero falar? É todo mundo mesmo, né? É cego, é surdo, todo mundo tem que estar incluído nessa Kelly, fala. o nosso tempo acabou, mas como é que fica, todos nós aqui já lemos e trabalhamos com a Vera Iris Paternostro, né? Que fala que o texto jornalístico não pode ser descritivo. E aí, como é que fica? Posso dar uma ideia rápida de ontem? Muito rápida. Então, um texto dizia, nesse mercado foram colocados avisos aos clientes, o pedido de desculpas pela falta de alguns itens. O cartaz estava escrito isso e o texto veio dizendo também. O outro dizia, o sinal do frentista para os motoristas que chegavam se repetia. Que sinal é esse? O cego não entendeu. Se eu colocasse uma palavrinha diferente, já resolvia. Né? Então, realmente, a gente pode mudar muito pouquinha coisa e não deixar de ir contra a Paternostro. Muito obrigado, Kelly. Muito obrigado. A gente precisava de mais tempo, mas a gente agradece muito por você ter dividido essa pesquisa tão interessante aqui no terceira edição do ciclo de estudos em jornalismo e audiovisual. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado, Kelly. Até a próxima edição. Tchau. O que está acontecendo?